No Alegria de Viver desta semana, a gente vai conhecer o padre que une a missão de sacerdote a um hobby que tem desde a adolescência, os games. Isso! E é nesse universo que ele também evangeliza, abordando temas religiosos sempre que pode em suas lives. A Carol Matos conversou com ele e conta tudo pra gente a partir de agora. Vamos ver! Olá, é isso mesmo. Que tal se a tecnologia for mais uma aliada para ajudar na evangelização? A gente está falando de videogame, de gamers, de podcasts, de várias ferramentas, redes sociais, internet, tudo isso que chega mais perto também das novas gerações. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o padre Edson José Ribeiro, que está aqui conosco. Padre, obrigada pela sua participação. Conta pra gente como surgiu aí na missão de evangelizar o seu hobby por games. Olá, Carol. Olá a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Então, acho que tudo começa a partir da nossa experiência, né? Eu estou aí com os meus 33 anos, quando entrei no seminário ainda com 21 anos, eu já tinha um hobby de lidar com videogames, com tecnologia em geral. Eu era estudante de sistema de informação, então isso já estava muito inserido no meu cotidiano, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aperfeiçoando o hobby, a gente foi percebendo que existiam elementos ali que a gente poderia usar para evangelização, né? O Papa Bento XVI batia muito nessa tecla de evangelizar o continente digital e eu tentei levar isso ao pé da letra, né? Vamos usar aí dos jogos, dos filmes, das séries, da internet como um todo, da tecnologia, para poder falar de Deus, mostrar que Ele está presente em todos os lugares. Como o senhor concilia essa rotina de ser padre com toda uma agenda que o senhor tem, né? O senhor tem toda uma programação. Conta pra gente. Em primeiro lugar, vem a minha atividade enquanto responsável por uma paróquia, né? Eu estou aqui na paróquia Santo Antônio, então eu tenho todas as minhas atividades. Agora, sempre que sobra um tempinho, geralmente à noite, depois dos horários de missa, ali por volta das 9 horas, é o momento que eu vou me dedicar a esse tipo de trabalho de evangelização. Aí que eu vou pesquisar pauta, que eu vou ter contato com os meus amigos, aprofundar nesse conteúdo e buscar evangelizar por meio dele. Hoje o senhor também escreve para um site. Conta pra gente sobre isso. Isso. O site é uma coisa engraçada, porque, na verdade, todo o trabalho de evangelização surgiu do hobby, né? Eu tinha um hobby com os meus amigos de falar de videogame, de trocar experiências, de jogar juntos, e daí surgiu a ideia da gente produzir conteúdo de maneira solta, digamos assim, apenas por hobby mesmo. E depois começaram as pessoas olhar para aquele material que a gente produzia e perguntar, calma aí, esse cara aqui é padre mesmo ou é só brincadeira? E as pessoas acabavam se identificando, né? Hoje é muito comum, as pessoas me encontram na internet e questionam isso, o senhor é padre mesmo? E eu tenho que explicar que sim, e as pessoas se sentem acolhidas, que eles falam, nossa, eu nunca imaginava, na minha infância, quando eu estava na catequese, eu olhava os padres mais idosos, mais severos, e agora eu vejo um padre que joga comigo, que troca experiência comigo. Então as pessoas se sentem acolhidas, né? E acabam indo nessa linha, se sentindo bem, sentindo à vontade para poder partilhar a vida. Então, o site veio dessa ideia do hobby e acabou se tornando uma porta para que as pessoas pudessem encontrar na figura do padre um apoio espiritual, um direcionamento. Nesse ano de pandemia, né, de tanto isolamento, surgiu cada vez mais, a gente vê o crescimento do podcast. E aí, como é que veio essa ideia do Padrecast? Pois é, o Padrecast, ele nasceu, na verdade, de um sonho antigo, quando eu ainda estava no seminário. Estava concluindo a minha faculdade de teologia e eu sempre fui muito adepto da leitura do Tolkien, né, que é o escritor do Senhor dos Anéis. Então, junto com o meu professor de Sagrada Escritura, a gente pensou, vamos fazer uma monografia em cima disso, mostrando como existem elementos de fé, elementos bíblicos dentro do escrito do Tolkien. E a gente começou a desenvolver esse trabalho, só que não foi para frente, porque não se encaixava nas propostas da faculdade para um estudo de teologia, mas sim de literatura. Então isso ficou meio que guardado no meu inconsciente, e quando veio a pandemia, né, não podia ter tantas atividades pastorais assim,
e eu já estava dedicado à leitura, a consumir esse tipo de conteúdo. Eu pensei, poxa, por que não agora pegar aquele sonho antigo e transformar isso num material que vai chegar até as pessoas, né? Eu achei que seria algo pequeno, né? Gravamos o podcast lá, o primeiro episódio fazendo relação da fé com a franquia famosa Star Wars, e quando eu fui ver, numa primeira semana, mais de 1.000 pessoas já tinham escutado, já tinham dado feedback. Então eu falei, olha, aqui tem um nicho que dá para poder evangelizar, que dá para tocar os corações. Como é que é a sua comunidade da paróquia que o senhor atua, aí na cidade de Miraí, Minas Gerais, lida com isso? Ter um padre jovem, antenado em todas as tecnologias, ao mesmo tempo seguindo, como o senhor disse, a prioridade da sua missão evangelizadora. Como é que é esse feedback da comunidade? No início, Carol, foi meio estranho. As pessoas estavam acostumadas com a figura de um padre mais tradicional e tudo. É uma comunidade bem antiga, né? E nesse primeiro momento gerou esse estranhamento. Mas depois eles perceberam que era simplesmente um hobby. Tem padres que gostam, por exemplo, de futebol, tem padres que gostam de viajar, e o nosso padre gosta de jogar videogame. E tá tudo bem, não tem problema. A partir do momento que isso não atrapalha o trabalho de evangelização paroquial. Tá tudo bem, é só um hobby como o outro. E está crescendo, então, saindo de Miraí pelas próprias redes sociais, pelas próprias ferramentas tecnológicas, para o mundo todo. Pois é, e tem chegado a muitos lugares, isso é muito legal. E não é uma coisa somente da minha parte, existe todo um grupo dentro da igreja que tem se dedicado hoje a esse tipo de evangelização. Esse ano, por exemplo, em outubro, nós tivemos a primeira CatholiCon, que foi uma convenção de católicos que falam sobre isso, sobre evangelização nos meios sociais, junto à cultura pop, nerd, né, gamer, e foi uma experiência assim, fantástica. E tivemos aí presença de muitas pessoas, tudo online, participando, as pessoas interagindo. Nós tivemos lá uma live jogando com as pessoas e foi realmente muito rico e com muitos frutos para o futuro. Eu sei que a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, mas só para a gente encerrar, misturando tudo isso, a sua missão com o seu hobby, vendo o tanto que está dando certo, quais assim as maiores lições que o senhor tem aprendido, mesmo ainda tão jovem? Olha, com certeza a maior lição que tudo isso tem trazido para o meu ministério é a dinâmica da acolhida. Da gente perceber que nos locais onde as pessoas menos imaginam, existem pessoas que precisam de amor, de cuidado, de carinho e de acolhida, principalmente. Pessoas que estão sedentas de Deus, pessoas que querem se conhecer melhor e conhecer a Deus melhor. E não é porque está no meio digital, tá no meio dos jogos, né? Que não precisa disso. Pelo contrário, precisa muito. Então, utilizando essas ferramentas, dá para a gente acolher e amar os nossos irmãos cada dia mais. E conquistar também cada vez mais a nova geração. Justamente. Nós agradecemos a sua participação. Tudo de bom, muitas bênçãos de Deus. Muito obrigado, Carol, que eu agradeço a acolhida, que Deus abençoe vocês no ministério e junto da TV Pai Eterno, que possam chegar cada vez mais aos corações. Amém, muito obrigada. Que criatividade, viu? Que bom criativo. Exemplo da evangelização nessa linguagem moderna, viu? Sim, alcançando um público diferente. Exatamente.